Lugares geométricos. Tarefa 7. Circuncentro e circunferência circunscrita a um triângulo. Antes de resolvermos o nosso exercício, vamos recordar os conceitos de circuncentro e circunferência circunscrita a um triângulo. O circuncentro é a interseção das mediatrizes dos lados de um qualquer triângulo. O circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, que irá passar pelos seus vértices. Vamos começar por analisar a posição do circuncentro de um triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é um triângulo em que os seus três ângulos internos são agudos. Isto é, a amplitude de qualquer um dos seus ângulos é inferior a 90 graus. O circuncentro em um triângulo acutângulo fica sempre no seu interior. Vamos agora analisar a posição do circuncentro de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo em que um dos seus ângulos internos é reto. Isto é, a amplitude é igual a 90 graus. O circuncentro em um triângulo retângulo é sempre o ponto médio da hipotenusa. Vamos agora analisar a posição do circuncentro de um triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é um triângulo em que um dos seus ângulos internos é obtuso. Isto é, a amplitude é maior do que 90 graus, e menor do que 180 graus. O circuncentro em um triângulo obtusângulo fica sempre no seu exterior. O enunciado deste exercício é então o seguinte. Nas construções pedidas a seguir, utiliza instrumentos de medição e de desenho, ou um programa de geometria dinâmica, como, por exemplo, o GeoGebra. Temos aqui várias questões. Vamos então iniciar pela primeira pergunta. Pergunta 1. Constrói o triângulo X, Y, Z. Consideremos três pontos, X, Y e Z, os vértices de um triângulo. Traçamos o triângulo X, Y, Z, indicando os seus ângulos internos. Pergunta 2. Traça as mediatrizes dos seus três lados. Elas intersetam-se num ponto C. Pelo ponto médio do lado X, Y, traçamos a perpendicular. Esta perpendicular é a mediatriz do triângulo X, Y, Z, relativamente ao lado X, Y. No caso do GeoGebra, ele tem uma instrução que nos permite traçar diretamente a mediatriz entre dois pontos, sem indicar o ponto médio entre eles, e sem solicitar o desenho da perpendicular ao ponto médio do segmento definido por esses mesmos dois pontos. Pelo ponto médio do lado Y, Z, traçamos a perpendicular. Esta perpendicular é a mediatriz do triângulo X, Y, Z, relativamente ao lado Y, Z. Pelo ponto médio do lado X, Z, traçamos a perpendicular. Esta perpendicular é a mediatriz do triângulo X, Y, Z, relativamente ao lado X, Z. Reparemos que qualquer triângulo possui três mediatrizes, uma em relação a cada lado. Pergunta 3. Desenha a circunferência que passa por X, e cujo centro é o ponto C. O ponto C da interseção das mediatrizes é chamado circuncentro. A circunferência circunscrita ao triângulo X, Y, Z, tem como centro o circuncentro, e passa pelos três vértices do triângulo. O comprimento do segmento de reta, C, X, é um dos raios da circunferência circunscrita ao triângulo X, Y, Z. O comprimento do segmento de reta, C, Y, é também um dos raios da circunferência circunscrita ao triângulo X,
Y, Z. O comprimento do segmento de reta, C, Z, é mais um dos raios da circunferência circunscrita ao triângulo, X, Y, Z. Pergunta 4. Esta circunferência passa pelos três vértices do triângulo. Explica porquê. Se usares um programa de geometria dinâmica, arrasta um dos pontos e verifica se a tua conjectura se mantém. Em um qualquer triângulo, se movimentarmos, no plano, um a mais dos vértices, podemos confirmar que apesar do seu raio e da posição do circuncentro se alterarem, a circunferência continua a ser circunscrita ao triângulo. Consideremos o triângulo X, Y, Z. Se X, Y, é a mediatriz do lado X, Y, e Y, Z, é a mediatriz do lado Y, Z. Isso C é o ponto de interseção dessas duas mediatrizes. O ponto C pertence à mediatriz X, Y, e os segmentos de reta C, X, e C, Y, têm o mesmo comprimento. E do mesmo modo, o ponto C pertence à mediatriz Y, Z, e os segmentos de reta C, Y, e C, Z, têm o mesmo comprimento. Pela propriedade da transitividade da igualdade, se C, X, é igual a C, Y, e C, Y, é igual a C, Z. Então, C, X, é igual a C, Z. Se esses três segmentos de reta têm o mesmo comprimento, isto é, o ponto C é equidistante dos pontos X, Y, e Z, vértices do triângulo X, Y, Z. Então o ponto C é o centro da circunferência que passa pelos três vértices do triângulo X, Y, Z. Três pontos são suficientes para definir uma circunferência. Se por definição, o circuncentro de um triângulo é o ponto de interseção das três mediatrizes, ou seja o ponto de interseção de três retas concorrentes, é suficiente duas delas para determinar a posição desse ponto de interseção. Isto é, a interseção das mediatrizes X, Y, e Y, Z, é o ponto C. A interseção das mediatrizes X, Y, e X, Z, é exatamente o ponto C. A prova disso é que a interseção das mediatrizes Y, Z, e X, Z, é o mesmo ponto C.